galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez aqui no nosso podcast e hoje ele está muito especial porque eu tô aqui só com autoridades espirituais, amém? Aqui eu tô aqui, ó, se eu fizer gracinha aqui eu apanho, entendeu? Eu apanho. Infelizmente hoje nós não estamos com as nossas dançarinas de geladeira e nem com as Marias do bairro Crente, amém? Eu quero mandar um abraço para elas, quero mandar um forte abraço para elas duas. Elas falaram assim, não vou voltar lá, vocês vão ter que me zoar. Ele tá certo, é isso mesmo. Mas nós estamos aqui hoje com autoridades espirituais e hoje o assunto vai ser bom. Hoje nós vamos falar de paternidade, amém? É um assunto bem legal, um assunto bem complexo, amém? Mas nós seremos instruídos por esses dois servos do Senhor. E eu quero começar com ele que nos áureos tempos dele ele foi da Renascer. Agora ele é da Igreja Jesus, Rei da Glória, Bispo Júnior Aguiar. Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Já me sinto em casa, terceira vez aqui, né? Me sinto bem à vontade. Já é de casa. E esse pastor Jean é uma benção. Já me arrumou um apelido, né? É o irmão do Marcelo Aguiar, né? O irmão do Marcelo Aguiar, é isso aí, né? A bispa Renata falou que não parece não, que eu sou mais bonito. Marcelo Aguiar tá inchado, né? E hoje nós temos um programa todo especial aí. E eu tenho certeza que isso vai abrir a visão, a mente. Vai mudar a chave, virar a chave na vida de muitas pessoas aí nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E aqui do meu lado tem ele. A gente não pode zoar, né? O homem é sério. O homem é sério. Até porque a gente não arrumou um pedido pra ele. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui do meu lado também está ele que vai nos ajudar com esse assunto. Já deu uma aula pra gente aqui, né? E um dia eu vou chamar ele para continuar essa aula aqui com a gente, né? Que começou ali na nossa cozinha, mas um dia ele vai vir aqui para acrescentar mais a nossa vida nesse meio. Amém? Pastor Rodolfo Pagliazzi, é isso? C. Pagliazzi. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, glória a Deus, que bom poder estar aqui com vocês, muito bom mesmo. A gente assistiu aí já o podcast aí, como é que é o nome mesmo? Trocando Ideia. Trocando Ideia, é isso mesmo. Assistimos um dia, estava lá na internet, no YouTube, passando lá e acaba relacionando, né? A gente começou a seguir e brincamos lá no comentário, falando, vamos estar um dia aí, né? E Deus preparou, estamos aqui, o Bispo é um grande amigo, estamos gerando relacionamento também aqui com o Jean e vai ser bênção, hoje vai ser bênção demais. E pensa num apelido carinhoso aí, tá? Por favor, tá? Fique à vontade, não tem nenhuma crise aqui não com apelido não, mas seja por favor carinhoso. Pega leve. Porque o meu apelido aqui, a galera me chamou de Thiago Abravanel, cara. A minha avó me chamava de Thiago Abravanel, entendeu? Eu estou na paz de Jesus Cristo. Amém? Vamos falar o assunto aqui hoje, né? Apareceu aí na tela para vocês aí, paternidade. Amém? Paternidade, né? O pastor sugeriu esse tema e eu queria que o pastor começasse a falar para a gente a respeito um pouco de paternidade no social, no espiritual, no bíblico. Sim. Amém? Esse assunto de paternidade, quando nós ouvimos falar sobre paternidade, né? Quando soa o nome paternidade, a impressão que dá é que nós vamos receber uma informação vinda do pai, sexo masculino. Sim, né? Legal. Mas hoje a gente vamos tentar ser um pouco mais criterioso e irmos mais a fundo, né? Porque a paternidade ela não é informada só pelo pai, né? Ela é informada pelo pai, pela mãe e pelo casamento. Eu chamo de tripé da família, né? A gente desenvolveu um seminário, né? Ao longo do tempo, estudando, lendo muitos livros. Deus acabou nos levando para essa área e nós conseguimos montar o que nós chamamos de um seminário. Geralmente são 3 aulas, né? 3 a 4 aulas que a gente consegue falar desse tripé,
né? Geralmente eu tenho lá, às vezes, um tripézinho, aqueles que prendem o celular. Às vezes eu uso um próprio pedestal, quando eu estou dando uma aula, e eu mostro a importância do tripé, né? Um tripé ele não consegue funcionar só com dois, ele precisa dos três. Então, a ideia de Deus sempre foi família. Legal. Né? Então a gente vai entender hoje aqui, é claro que o assunto de paternidade, nós vamos ficar aqui muitas horas e não vamos conseguir concluir, porque o assunto é muito abrangente, né? Mas a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia do fundamento, que é o mais importante, né? O fundamento dessa construção de paternidade, que é um assunto bem presente e bem importante nos dias de hoje, porque nós estamos numa nação, vamos falar do Brasil, do nosso contexto, uma geração de pessoas órfãs. Né? Então, assim, a orfandade tem atingido uma boa parte da nossa nação. E essas pessoas se convertem, né? E eles estão dentro da igreja. E são pessoas que não foram tratadas e não foram curadas na paternidade. E aí você encontra muita dificuldade de trabalhar com essa pessoa, porque ele veio ferido já nessas três informações. E aí você está lidando com alguém órfão dentro da igreja. E aí ele carrega muitas coisas, muitos traumas, que são traumas de falta de informações do pai, da mãe e do casamento, que mesmo sendo juridicamente não deixa de ser uma pessoa, ok? Então nós vamos aqui hoje, não sei como é que vai caminhar aí, mas nós vamos falar aí do tripé da família, né? Que vai dar que vai dar aí, vamos dizer, o nosso caminho aí para nós começarmos a falar de paternidade, entendeu? Então nós vamos falar de paternidade, porém eu preciso primeiro falar um pouco desse tripé para que a gente entenda essa questão da orfandade e da paternidade. Então, só para me entender, pastor, o tripé que o pastor está dizendo, ele seria composto pelo pai, pela mãe e pelo casamento, pelo conjunto de um casamento, sim, de uma família. Sim, Deus, eu vou ler um texto para vocês aqui, Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então nós estamos falando do Gênesis, capítulo 1. Eu costumo dizer que esse Gênesis capítulo 1 é o Gênesis espiritual. Costumo dizer que é o Gênesis espiritual, porque quando nós vamos para o capítulo 2, é como se Deus fizesse a mesma coisa. Porém, no capítulo 1, é uma criação e uma ideia de Deus em um mundo espiritual. Então, antes de Deus trazer existência materialmente, esse corpo que nós estamos, que nós usamos, porque na verdade nós somos seres espirituais vivendo uma experiência em um corpo físico. Exato. É isso. Nós somos espirituais. Sim. Nós estamos vivendo uma experiência no corpo físico. Exato, é verdade. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, estão numa fila de banco, alguma coisa, alguém está com muita pressa. Desculpa, o senhor está com pressa. Eu falo, não, eu sou eterno. Pessoas eternas não têm pressa. Exatamente. Então, eu não vou viver a eternidade. Eu vivo a eternidade a partir do momento que eu fui gerado em Deus. Legal. Eu não fui gerado em Deus quando eu nasci. Eu fui gerado em Deus antes de eu nascer. Eu fui gerado no próprio Deus. Legal. Então, é legal a gente entender isso, porque céu não é o lugar que eu vou, céu é o lugar que eu volto. A minha origem é céu. Então eu estou vivendo uma experiência no corpo físico. O Gênesis capítulo 1 é uma experiência totalmente espiritual. E no Gênesis capítulo 2, bem lá nos últimos versículos, Deus forma a mulher de dentro do homem. Certo? Então a mulher, ela é formada do homem que já existia, que já havia sido criado. E Deus diz para eles viverem, né? Viverem juntos, deixar mãe, pai. E aqui começa a ser constituído o que nós chamamos de família. Porque Deus é um Deus de família. Verdade. Entendeu? A ideia de Deus é uma ideia de família. Deus sempre quis... Deixa eu botar meu celular na puta aqui, senão a gente vai ter dificuldade.
a ideia de Deus sempre foi a família. E é interessante a gente falar um pouco sobre o tripé hoje, para a gente entender um pouco de paternidade. E a gente vai perceber que Deus muniu o homem, a mulher e o casamento, que é a união que ele fez em Gênesis no capítulo 2. Ele muniu esses 3 pilares, que eu chamo de tripé da família. Ele uniu esses 3 pilares e deu a eles a capacidade de informar cada um 3 coisas, suficiente para gerar um indivíduo no propósito de Deus. E essas informações, elas não estão conectadas à raça, não estão conectadas à cor, não estão conectadas à situação financeira. Então, assim, não é o fato de você morar numa comunidade ou você morar num bairro mais chique, não é o fato de teu pai ser rico ou seu pai ser pobre, não. Todo ser humano, ele nasce munido dessa capacidade, isso está em nós. Então, Deus muniu, e com toda a sua sabedoria, com toda a tua inteligência, não dá para falar sobre a sabedoria e inteligência de Deus, né? A gente não vai conseguir definir isso. Ele fez o homem, a mulher, e a união desses dois, o ser humano macho e o ser humano fêmea, que é o marido e a mulher, ele fez o casamento. Essa união tem a capacidade de formar um indivíduo. Verdade. Ok? Então, aí aonde está a orfandade da nossa nação, bispo? É isso. Pastor Jean. Está nessa desconfiguração familiar. Mas, legal, e essa pergunta eu lanço para os dois aqui, né? Certo. Quando vocês acham que essa disruptura da família aconteceu? Em que momento da humanidade isso aconteceu? Bispo Júnior, em que momento você acha que isso aconteceu? Na verdade, fazendo uma observação, né? Existem, na minha concepção, Legal. 2 tipos de órfãos, né? Falando um pouco sobre uma orfandade de alguém que tem um pai, mas se sente um órfão espiritual, vamos dizer assim. Porque se nós formos fazer uma análise, eu entendo que há 3 tipos de filhos. Existem os filhos da criação de Deus, né, que se nós formos entrar em Gênesis, onde o pastor Rodolfo nos iniciou, nós vamos ver que o Senhor, que Deus, ele cria o homem, macho, e da costela do homem criou a mulher. É isso. Então, nós vamos ver que tem os filhos da criação de Deus. Vamos ver também que tem os filhos que foram os filhos de adoção, que foi o povo de Israel e a igreja. Somos adotados por Deus. E nós vamos ver que existem os filhos, existe o filho, na verdade, que foi o da geração. Que esse filho foi Jesus, que foi gerado no ventre de Maria. Então nós temos esses 3 perfis, né, de filhos que podemos aqui falar sobre. Porém, a orfandade gerada muitas vezes, falando acerca de Deus, as pessoas nunca deixaram de ter um pai. Verdade. Porém, mesmo tendo um pai, muitos se sentem órfãos por não cumprir o propósito do pai, um desígnio do pai para as nossas vidas. Agora, trazendo isso para as famílias, na verdade eu vejo que a orfandade ela começa a entrar quando o pecado começa a ser maior do que o cumprimento do propósito, pela desobediência do homem, né? Falando sobre pai, sobre filhos, nós vamos ver que com a diminuição do amor, né, o pecado vai se aumentando, e isso é bíblico, né? Com o passar dos anos aumentaria a iniquidade e o amor de muitos esfriaria. E esse esfriamento do amor, ele produz o quê? Uma desobediência. Então isso gera uma orfandade, porque é um filho que não representa o seu pai. E também não tem o reconhecimento do seu pai
e também não está dedicado, aplicado e cumprido o propósito da sua família, os ensinamentos, os princípios, a educação. Então hoje nós vivemos isso, e falando sobre paternidade, isso produz em nós um modelo a ser seguido. Os ensinamentos do nosso pai. Eu tive muitos ensinamentos do meu pai. Apliquei todos? Na minha adolescência, não. Depois, hoje, eu entendo meu pai muito melhor. Por quê? Porque hoje eu também sou pai. Então tem coisas que você não vai entender o seu filho. Como filho, você não vai entender o seu pai. Mas lá na frente, quando você for pai, você vai começar a entender isso muito melhor. Então, assim, definir quando começou a orfandade. Para mim, eu já vejo essa orfandade desde o momento em que o pecado entra. Legal, Tá? da hora. Não sei se o pastor Rodolfo tem uma definição muito diferente da minha, tá? Mas vai agregar com certeza. Com certeza. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem e indagou: onde é que tu estás? Então a orfandade, na verdade, é você sair da onde Deus posicionou você. Sim. Deus, ele não faltou no encontro de Adão por conta do pecado. Sim. E nem muito menos Deus chegou lá no Éden dando uma bronca no Adão. Adão, você pecou, cara, o que você pecou? Falei para você não fazer e você fez. Então, não. A primeira coisa que Deus pergunta é aonde você está. É isso aí. Não que Deus não sabia onde Adão estava. A pergunta de Deus é no sentido do posicionamento onde Deus havia o colocado. Então a orfandade começa com a independência, quando nós começamos a fazer as coisas que nós queremos fazer. Agora, falando de nós, né, nós fomos muito mal informados. Então, você só consegue fazer algumas coisas se algumas coisas forem instruídas. Eu não tenho como me curar em algumas coisas que foram colocadas do meu pai em mim, né, se alguém não vir trazer a informação certa para mim do que realmente eu tenho que fazer. Então, o que torna hoje, né? O senhor fez uma pergunta da onde surgiu, e o bispo falou no pecado. Legal. Perfeito. Porém, o pecado tirou o homem da onde Deus havia colocado ele, né? Então, a nossa dificuldade é não estar onde Deus nos colocou, e estar muitas vezes onde nós queremos estar. Isso é uma orfandade, ok? Aí vamos lá. Hoje, nos nossos dias, tá? O que gera a orfandade? O que tem gerado uma orfandade na vida das pessoas? É exatamente essa desconfiguração, eu chamo de desconfiguração da família, a família tradicional. Toda a ideia do diabo, né? Estive conversando com o bispo sobre esses assuntos essa semana, esses dias, né? Cheguei ontem, então ontem e hoje a gente já conversou sobre muitas coisas. Eu estava falando para ele como que o diabo ele trabalha na geração. O diabo é geracional. Verdade. Então qual que é a ideia do diabo? É desconfigurar a família. Existe um papel que é do pai, um papel que é da mãe, um papel que é do casamento. A mãe não consegue fazer o papel do pai, o pai não consegue fazer o papel do casamento. E o pai não consegue fazer o papel da mãe. O diabo sabe disso. O que o diabo fez? Desconfigurou a família. Então hoje a gente tem uma geração, se você for num presídio, por exemplo, visitar um presídio, se você for num presídio visitar um presídio, a maioria dos prisioneiros que estão ali são órfãos de pai. Exato. E por que eles estão na cadeia? Porque a informação, uma das informações do pai, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, uma das informações do pai é dar destino ao filho. E se o filho não tem um pai, ele cresce sem destino. E ele faz o que ele quer da vida dele, ele vai para onde ele quer ir. Agora a mãe, por sua vez, não consegue fazer essa informação, porque essa informação não está incutida na mãe, está incutida no pai. E aí é onde desconfigura a família, porque a mãe, seduzida pela mídia, seduzida
eu não vou falar de assuntos aqui, porque eu posso talvez tornar a gente famoso de uma outra forma. Eu acho que não é essa a ideia nossa agora no momento. Não, mas qual que é a ideia dessa geração? Esse empoderamento feminino, tá? Eu acho que eu usei a palavra certa. Esse empoderamento feminino, e a mulher quer fazer algo que não foi colocada para ela fazer. E aí qual que é a ideia? O marido sai de casa e a mulher diz assim: não, eu vou resolver, eu dou conta, porque eu tenho um trabalho. Ok, ela dá conta de dar comida, ela dá conta de pagar aluguel. Dependendo do trabalho dela, ela dá conta de comprar um carro, dá conta de pagar colégio particular para o filho, ela dá conta do mundo físico. Agora o mundo eterno, o mundo espiritual, está incutido dentro da pessoa. Legal, bem legal. E quando ela foi criada, ela foi configurada para informar o papel da mãe, não do pai. Então, enganosamente, ela quer assumir o papel do pai. Aí olha que confusão. Ela não dá conta de informar os assuntos dela. Nós vamos daqui a pouco, talvez o pessoal de casa está curioso para a gente começar a falar desses assuntos, mas a gente já vai chegar lá. Talvez ela não está conseguindo informar o dela, que é o básico. E eu vou provar que ela não está informando, porque só essa desconfiguração, esse assumir a responsabilidade do pai, já vai desconfigurar ela. E aí ela também não consegue informar o do pai. Nem o do pai e nem o da mãe. Como se não bastasse, eles se separaram. Então não existe mais uma coisa chamada casamento. Então a informação do casamento que não vai chegar mesmo, meu amigão. Então aquela criança, aquela família que está ali, aquelas crianças, vamos imaginar uma casa hoje que está composta ali por 1, 2 filhos, no máximo 3, que geralmente é isso que hoje a família está tendo. As crianças estão sendo criadas sem as informações básicas, são as informações simples e básicas, mas que por não ter a presença do pai, ou não ter a da mãe, e não ter do casamento, está gerando essa orfandade, entendeu? Então hoje 99% dessas pessoas que estão aprisionadas, que estão presas, são órfãos de pai. E sem pensar, foram órfãos de mãe também dentro de casa. Eu concordo em 100% do que o pastor falou. Mas, por exemplo, vamos supor, né, um casamento onde o pai abandonou. O pai falou: olha, isso aqui eu não quero saber, eu vou embora, eu não quero saber de família. Uma outra figura masculina conseguiria assumir esse papel? Um avô, por exemplo, um tio, ou um padrasto, que seja. Ou o pastor falou assim: mesmo assim não está dentro do propósito? Não conseguiria assumir. Legal. Vamos lá. Geralmente quando a gente tem os slides, né, quando a gente está dando aula, e a gente consegue projetar os slides no data show, e a gente consegue mostrar uma imagem mais definida desse tripé. Então esse tripé, pessoal que está em casa, só para eles entenderem, esse tripé, então você imagina um tripé aí agora. Então pega aí um papel, uma caneta, corre aí, pega aí, não sei como é que vai ser isso em casa, mas... Eu vou arrumar um tripé. Então arruma um tripé. Um segundinho. Que aí vai ser muito legal eu poder mostrar isso aqui, porque quando a gente começa a falar, dá a entender que se a família não tem um pai, já era, né? Game over, não vai ter como solucionar essa questão da orfandade. Mas não, a gente vai conseguir sim. Eu uso isso aí às vezes. Meu gabinete tem um tripézinho desse, às vezes um discipulado. Olha, é isso aí mesmo. Vamos lá. Que legal. Olha aí, gente, é isso aqui. Eu estava precisando disso. Isso aqui é um tripé, ok? Então, esse tripé aqui está, vamos lá, aqui está o pai, a mãe e o casamento. Isso é o tripé. Aqui no topo está Deus. Legal. Que é o princípio de todas as coisas. Então, eu costumo dizer que quando esse tripé é desconfigurado... Eu vou pedir para o Renato colocar na minha câmera, eu vou colocar a câmera bem na mão do pastor, para a gente poder ter uma visualização melhor desse tripé. Tá, aqui assim? Isso. Ficou melhor, tá. Então, quando esse tripé é desconfigurado, e ele não tem o pai, a mãe não consegue informar o papel do pai. E se esse casamento foi rompido, perdeu duas partes do tripé, só ficou a mãe. Ele não vai se sustentar em pé. Verdade. Essa casa vai ser derrubada, infelizmente.
Agora, qual que é a solução? É entrar um outro sexo masculino aqui para que isso seja resolvido? Não. A solução é voltar para a origem, para o fabricante, para Deus. Sim. Porque nós fomos o quê? Adotados por Deus. Sim, como o bispo falou. O bispo acabou de falar. Exato. Então a nossa adoção nos reconfigura na nossa orfandade. Deu para entender isso? Deu, perfeitamente. Entendeu perfeitamente. Então, essas três informações, que na verdade, que o pai informa, a mãe informa e o casamento informa, define outras três informações que define o homem. Certo. O homem, é claro, macho e fêmea, no caráter de uma paternidade. Aí vamos começar, o pai. O pai, ele foi munido de três informações, que são essas: direção, limites e segurança. Legal. Essas três informações estão no pai. Quem dá limites para um filho é um pai. Quem dá direção para um filho é o pai. Quem dá segurança para um filho, para uma casa, é um pai. Uma mulher não casa com um homem, a maioria das mulheres, e as mulheres que estiverem aí vão se identificar e vão entender o que eu estou dizendo, ela não casa com um homem por causa da boniteza, não, ela casa com um homem por causa da estabilidade, por causa da segurança. Porque isso está no sexo masculino. Informar segurança e dar segurança por lá. Legal. Dar direção. Quem vai dar a direção para um filho é o pai. Olha que legal isso aqui agora. Quer ver? A galera agora vai falar: uau, isso aí é verdade. Essa é a hora do uau, né? Um pai, quando pega uma criança, um pai pega um bebezinho. Logo que o bebezinho sai daquela fase de bebezinho recém-nascido, o pai pega a criança e o que ele faz, gente? Joga para o alto. O pai, não sei, todo pai eu acho que faz isso. Tem mania de pegar o filho e começar a jogar para cima. É verdade. Isso já está em nós, profeticamente, lançar os filhos para o destino profético deles. Então, a direção de um filho está totalmente conectada na paternidade no sentido masculino. Então, a direção, as pessoas, tem pessoas que têm dificuldade, talvez alguém que está assistindo agora vai se identificar, tem pessoas que têm dificuldade de parar em trabalhos. Verdade. A pessoa não se identifica com o trabalho, ela está desconfigurada na direção que deveria ter sido dada pelo pai. Talvez quando criança, ela não tinha um pai presente para poder dar uma direção para ela, para poder dar uma direção para ele. No sentido de: olha, filho, você vai fazer uma faculdade, olha, meu filho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai trabalhar nessa área, eu acho que essa área é legal, o que você acha? Olha, pai, eu acho legal, isso aí queima dentro de mim e tal, vamos. E esse filho vai e faz isso. A maioria das pessoas que tem dificuldade de parar emprego, tem dificuldade de... Igreja, principalmente, nossa, tem gente que troca de igreja assim... sem querer ofender alguém que estiver ouvindo agora, mas tem gente que, nos assistindo, tem gente que troca de igreja igual troca de roupa, cara. Verdade. Mas é uma crise na paternidade no sentido da direção. É alguém que não tem uma direção. E essa falta de direção é a ausência do sexo masculino, porque quem faz isso, quem dá essa direção é o pai. É o pai que define essa direção na vida do filho e na vida da filha. Os limites, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. É interessante nós entendermos, e o bispo falou sobre isso, que a paternidade, nesse primeiro céu aqui, vai definir também a nossa medida no mundo espiritual. Legal. Entendeu? Então, a forma que a gente se move aqui, a forma que nós nos movimentamos aqui, também nos posiciona também no mundo espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com direções, porque não teve direção do pai, essa pessoa se converte e vem para a igreja, provavelmente o pastor vai ter dificuldade com ela. Verdade. Ela é uma pessoa que tem crise de identidade.
Eu tinha uma irmã numa igreja que eu pastoreava, pastorei algumas igrejas já na minha vida, já implantei algumas igrejas, e tinha uma moça que ela estava no Ministério de Dança. Isso foi agora bem recente. Muito preciosa, nossa, preciosíssima. Queria muito poder falar o nome dela aqui, porque ela é muito preciosa, né? E ela estava no Ministério de Dança. Uma semana depois, que ela já estava se consolidando no Ministério de Dança, muito preciosa, tinha feito todo o processo da igreja, ela estava querendo participar do Ministério também de Louvor. E aí eu lembro que eu falei com ela, não via problema nenhum participar de 2 ministérios, desde que você faça os 2 com excelência, né? Mas o que aconteceu? Na outra semana, na outro mês, ela já estava com a ideia de também entrar no Ministério de Mídia da igreja. E aí eu fui e fiz a pergunta para ela, falei, filho, o que está acontecendo? Você está tão bem no Ministério de Dança, fluindo, e o seu líder veio falar comigo que você está com ideia de ir para o louvor, e agora parece que surgiu uma ideia, agora a líder da mídia falou que você também quer participar da mídia também. Por que você está fazendo isso? Ela falou, pastor, eu vou ir tentando para me ver aonde eu me encaixo bem. Então pessoas, olha que chave legal aqui, pessoas que não têm direção, qualquer caminho serve. Agora pessoas que têm uma direção, eles caminham por um caminho que está conectado ao propósito de Deus, eles não caminham por qualquer caminho. Exatamente. Então hoje está cheio de gente na igreja. Ontem eu falei sobre isso numa igreja que fui ministrar, na igreja do pastor Marcelo, Oásis ali em Santo André, que as pessoas estão com tanta crise de identidade, né? De entender o propósito de Deus, que eles ficam buscando igreja que eles se sintam bem. E me mostra na Bíblia onde que a igreja foi feita para nós nos sentirmos bem. Na verdade, biblicamente, a igreja é um ambiente que nos torna desconfortável, porque a igreja deve ser e deveria ser um ambiente de confronto. Então essas pessoas vêm para a igreja sem direção. Como que você vai trabalhar com uma pessoa que tem dificuldade na direção? Aí ela também não teve a informação dos limites, porque ela não tinha o pai. É verdade. E aí você trabalha com alguém que tem dificuldade com limites. Essa pessoa não sabe, você vai pôr limite para ele, ele entra com dificuldade. Ele quer confrontar o pastor. Por quê? Porque ele não teve ninguém que orientou ele. E aí você vai impor um limite para ele em qualquer coisa. Às vezes ele vem com uma ideia, ele tem um sonho. Irmão, tem uns crentes muito doidos. Ele sonha e chega na igreja e fala com o pastor e acha que o pastor tem que implantar aquilo só porque ele sonhou aquilo naquela noite. Isso acontece bastante. E aí o pastor, a maioria dos pastores usa aquela estratégia, né? Todo mundo sabe como é que funciona, e você fala assim, beleza, queridão, queridona, com muito carinho, vamos orar um pouquinho. Ele não aguenta, porque ele não está acostumado com limites, ele quer fazer as coisas na hora dele, do jeito dele e da forma dele, porque ele nunca teve uma referência de uma paternidade, alguém que falasse para ele, olha só, você vai até aqui, e mais do que isso você não vai poder ir. Jesus era um filho preciosíssimo. Alguém chega mandando mensagem para Jesus, lá em João, capítulo 11, chega mandando mensagem para ele, dizendo para ele que o amigo dele, Lázaro, estava doente, que era para ele ir lá imediatamente. O que Jesus diz? Eu não vou. Aí você vai lendo o texto, você vê que ele chama o discípulo e fala, vamos, porque agora o pai me mandou ir. É isso. Então o filho, não um órfão, um filho, ele anda por direção do pai. Exatamente. E ele obedece os limites que o pai põe para ele. Legal. Então, como identificar uma pessoa órfã? Como identificar um órfão? Pessoas com dificuldade de direção. Como identificar um órfão? Pessoas com dificuldade nos limites. Mas aí eu faço uma pergunta para o pastor que é bem legal, dizer que o pastor falou, mas se, por exemplo, quando a pessoa... Porque aí nós estamos numa situação onde a pessoa ela não tem um pai. Uma parte do tripé foi arrancada. Né? Ou o pai foi embora, ou o pai faleceu, ou realmente houve uma ruptura do casamento. E quando a pessoa tem um pai, mas ela também vive numa situação que ela não tem limites? É o meu caso. Então, assim, qual que é a verdadeira religião? É Jesus. A verdadeira religião é cuidar de viúvas e órfãos. Sim, certo, verdade. Por quê? Porque está conectada a uma reconstrução de um caráter de paternidade. Certo. Porque o que mais existe hoje, em nossa geração também,
E assim, eu vou falar assim, isso no contexto de igreja, eu vou falar de igreja aqui agora, de igreja. Dentro da igreja, o que mais existe são filhos dentro de casa, órfãos de pai e mãe. Porque o pai não consegue passar essa informação. Por quê? Porque o pai, ele sai 6 horas da manhã para trabalhar, às vezes ele vai direto para a igreja, ou às vezes ele nem vai direto para a igreja, às vezes ele só consegue ir para a igreja dia de domingo, e quando ele chega o filho está dormindo, esse pai nunca conversa com o filho, a mãe reclama com ele do que a criança fez durante o dia, mas ele não chama essa criança para conversar, para impor limites para esse filho, e aí esse menino está órfão com o pai dentro de casa. É isso que... Porque assim, o pastor está falando, está me vindo umas pessoas na cabeça, e aí tipo assim, é verdade, pô, eu falei, mas aí eu fiquei, realmente essa pessoa não teve pai. Aí, aquela pessoa ali também não teve pai, ali é o casamento com os pais. A maioria das pessoas não tem pai. Só que também veio algumas pessoas na minha cabeça que tipo tem pai, sim. O pai tá lá. Mas a maioria não teve mesmo pai. A maioria não teve. Mas as pessoas também podem ter o pai e o pai não ser presente. Não ser presente, é verdade. A outra coisa que o pai informa, olha uma dificuldade muito interessante isso aqui. Isso aqui é muito legal. Porque isso aqui é uma coisa que atinge muito a igreja. Eu estou aqui com 2 pastores, o bispo Júnior e o senhor, pastor Jean. E as pessoas que estão me ouvindo aqui, talvez alguns dos pastores que estão ouvindo aqui, eles vão entender muito bem isso aqui. Uma outra coisa que o pai informa é a segurança. Então preste atenção, a dificuldade do relacionamento das pessoas na igreja com Deus, no entendimento de pai, e não de um Deus, porque preste atenção, Deus fala de todo o poder, de toda a onisciência, de toda a onipotência dele. Quais são as características de Deus, ou seja, os atributos de Deus? Os atributos de Deus é onipotência, onipresença e onisciência. Agora, quais que são os atributos de um pai? A graça, o amor e a comunhão. Nossa, isso aqui é bom demais. Porque, olha só, a falta da paternidade não comunica segurança para o filho. Em que sentido? No momento em que o pai sai de casa, ou no momento que o pai está dentro de casa, mas não dá segurança para o filho, essa pessoa se converte, ela vem para a igreja, ela tem dificuldade de se relacionar, se entregar para Deus. Por quê? Porque o reflexo da paternidade dentro dela de casa também reflete na igreja, e ela tem dificuldade de se relacionar e acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque o pai dela não fez. Então, uma insegurança muito grande. A gente tem muitas pessoas que foram feridas na paternidade dentro da igreja, que a gente percebe claramente que ela consegue se relacionar com Deus, nos atributos de Deus, que é onipresença, onipotência e onisciência, mas elas têm dificuldade de se relacionar com Deus na questão da paternidade. Entendeu? Então, quando você entende o que é paternidade, você não segue um Deus pelo que ele vai fazer, você segue um Deus pelo que ele é seu pai. Então não importa se ele vai fazer ou se ele vai deixar de fazer, ele é teu pai, e isso é suficiente para você. Mas se você está desconfigurado nessa paternidade, você não consegue confiar no Deus no sentido de pai. Legal. Então essa ausência do pai, tanto fisicamente quanto presencialmente dentro de casa, está deixando de informar essas 3 coisas. E aí a mãe, ela quer assumir esse papel de dar direção para o filho. Gente, ela não consegue. Agora, por que Deus nesse tripé aqui, por que Deus nesse tripé ele está no alto aqui, ele está em cima, no início de tudo? Porque ele, todas as coisas vieram de Deus, todas as coisas voltam para Deus. Verdade. Por que ele está no início? Porque eu tenho eu tenho mães solteiras que eu atendo, junto com a pastora Sônia, claro, que elas se separaram. E quando elas entenderam essa questão da paternidade, falaram para mim: pastor, como que vai ser agora? Porque eu não tenho um sexo masculino em casa para informar para o meu filho esses 3 pontos que, infelizmente, eu não consigo informar. Bom, eu entendi, pastor, que eu não consigo informar isso. Agora, quem vai informar isso? O próprio Deus.
Sim. Porque ele é Deus dos órfãos. É isso que eu ia falar, entendeu? Entendeu? Porque como é que você consegue tratar uma pessoa que chegou aqui, ó, só chegou à sua igreja assim? E aí, como que trata uma pessoa dessa? Eu tinha, muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Eu tinha Deus sempre como um Deus castigador. Legal. Então Deus era castigador. Qual que era a minha ideia? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, eu cometi um erro, meu Deus do céu, eu tinha dificuldade de compartilhar com o meu discipulador, eu tinha dificuldade de compartilhar com o meu pastor. Por quê? Porque o meu pai me ensinou isso. Meu pai me ensinou um Deus castigador e meu pai era um pai castigador. Então, todas as vezes que eu cometi um erro, meu pai nunca sentava comigo para conversar comigo. Meu pai já logo me sentenciava por causa do erro. Então, isso literalmente, e algumas pessoas que estão vindo aqui agora vão se identificar com isso, isso literalmente atingiu a minha vida espiritual. Verdade. Porque um tempo da minha vida eu caminhava e quando eu cometia algum erro, eu não conseguia confessar o pecado, eu não conseguia se abrir com as pessoas. Por quê? Porque o que passaram para mim é que Deus iria me castigar. Verdade. Iria, na verdade, me matar. Então era uma coisa desesperadora. Por quê? Porque o meu pai fez essa informação para mim. Agora, se meu pai tivesse feito ao contrário, se quando eu cometesse os erros, ok, ele me repreende, aplica a correção, tudo do jeito que tem que ser aplicado, mas direitinho, conversando comigo, me explicando, mostrando por que eu errei, eu não veria Deus da maneira que eu via naquele tempo. E aí, graças a Deus, eu e meu pai hoje, a gente tem uma relação muito legal, a gente entendeu isso. Então, ele me pediu perdão dessas coisas, eu também pedi perdão a ele, e a gente hoje tem um bom relacionamento. O pai da pastora é cristão? Sim. Ele é diácono hoje. Eu consagrei, ele é diácono, ele e minha mãe. Ele se converteu, na verdade, eu depois que eu me converti, eu consegui converter todo. Meu pai é radical, minha mãe é radical. Ah, legal. Foram no impacto. Toda a minha família é radical. Que bênção. Toda a família é radical. Aquilo que é bom, a gente passa para outras pessoas, né? Mas essas 3 informações são as informações do pai. Certo. Existem mais 3 informações da mãe. Que a gente quer saber. Vamos saber. O pastor Bispo Júnior quer falar alguma coisa? Fala aí. Então, o pastor Jean, né, fez a seguinte pergunta: e como justificar pessoas que têm um pai, né, mas se sentem órfãos? Que na verdade existem pais, como o pastor Rodolfo respondeu, que não são presentes, não são participativos na vida de um filho. E existem pais que estão ali, mas está atuando num papel trocado. Porque hoje nós vemos muitos movimentos que estão tirando o pai da posição de pai, o marido da posição de marido, a mãe da posição de mãe, e assim os papéis estão sendo invertidos também dentro dos lares. Verdade. Então, por exemplo, hoje nós vamos dizer que o papel do homem é um e o papel da mulher é outro. Mas se você olhar para dentro da nossa sociedade, está sendo implantada na mente dessa nova geração que está surgindo pela mídia e por tantos outros meios de comunicação, que a mulher e o homem são iguais. Sim. E nós vamos ver que nós não somos iguais. Não somos iguais nem como pessoa. O hormônio masculino, ele é diferente do hormônio feminino. Verdade. Se nós formos tirar assim um parâmetro, a mulher, as características da mulher, a mulher ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo facilmente. Ela dá mamar ao neném e ao mesmo tempo ela arruma a bolsa, ao mesmo tempo ela pega o documento para levar essa criança ao médico. O homem não. O homem não tem essa característica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então nós somos diferentes. A força física do homem é diferente da força física da mulher, e isso dentro de uma estrutura física, muscular, óssea, em todos os contextos. Então se nós formos parar para avaliar, nós somos diferentes. E cada um atua dentro de um papel, dentro de uma família. E quando esses papéis são trocados, então o filho ele fica órfão. Por quê? Ele enxerga a mãe como pai.
E o pai, por sua vez, ele é visto, pô, meu pai é bonzinho. Mas essa passividade nem sempre é boa, porque pode estar fora do papel em que Deus constituiu para que o pai exercesse. Exato. Entendeu? Então, quem já ouviu falar, o pessoal que está aí vai ouvir. Tem mulher que fala assim, meu marido é bonzinho. Não é para você ser ruim para sua esposa, mas o conceito de bonzinho, muitas vezes, que as mulheres comentam, é o passivo. Sim. Que faz tudo que eu mando. Exato. E isso desconfigura o perfil do pai, porque o pai também foi chamado para colocar limites. Foi assim que a orfandade iniciou, dentro da independência. Todo mundo que não respeita o limite, foi assim que Adão e que Eva não respeitaram o limite de Deus. Deus colocou um limite. Até aqui vocês podem comer, podem desfrutar, podem fazer, mas ali não. Então não respeitou o limite, porque deram a oportunidade para que a orfandade se iniciasse dentro de uma independência. Eu vou fazer. E pronto, não tem um limite. E tem muitos pais que são pais vivos, moram junto com seus filhos, mas não tem posicionamento. Então se o filho vai pedir alguma coisa, o que o pai fala? Pede para sua mãe. Então, aí você vai arrumar um problema sério. O bispo falou uma coisa legal agora. Aí você arruma um problema sério com essas pessoas dentro da igreja, cara. Porque eles querem fazer as coisas que eles querem. Porque ele se converteu, legal, ele aceitou Jesus, ele é um crente. Por favor, não estamos falando de salvação, estamos falando de uma vida em Cristo enquanto vivemos aqui na terra, para que nós possamos alcançar a plenitude do Evangelho, do que Deus realmente quer que a gente viva. E aí essa pessoa, por ter dificuldade com limites, ele vai querer fazer as coisas do jeito que ele quer na igreja. Ele quer botar o louvor do jeito que ele quer, ele quer botar a pregação do jeito que ele quer fazer as coisas, porque ele tem um defeito na orfandade, entendeu? Não foi informado para ele, ele tem um defeito na paternidade, melhor dizendo, não foi informado para ele limites. Então essa pessoa não tem limite. Quando ela era criança, ele fazia o que queria. Gente, eu vejo crianças, tem pai que ele fala com a criança 10 vezes e a criança não ouve. Eu fico olhando assim, tem hora eu falo, meu Deus do céu, como é que pode uma criança, às vezes de 10 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, mandar no pai? O pai não consegue pôr limite para essa criança, entendeu? Nem muito menos direção, nem muito menos dar segurança para essa criança. Agora vamos lá, o pastor Jean. O pai informa direção, limites e segurança, ok? Isso aqui ficou claro, né? A mãe vai informar 3 coisas, chamada vínculo, nutrição e organização. Essas 3 coisas estão conectadas na mãe. Vínculo, nutrição e organização. E organização. Legal. Agora sim. Então, assim, vamos lá que as mães vão se identificar, as esposas agora vão se identificar em casa agora. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando, pode ser que algumas pessoas não, porque as pessoas se reconfiguraram em Deus. Deus está em cima do tripé, ok? Então, principalmente pessoas convertidas que nós estamos falando aqui às vezes, elas foram desconfiguradas aqui na informação do pai, na direção, no limite, na segurança. Mas por ela ter se convertido e ter ido para Deus, provavelmente Deus pode ter já, o que eu chamo de resetado essa pessoa e reconfigurado ela ao plano perfeito dele, tá? Então, não significa que todo mundo talvez esteja vivendo ainda essa orfandade, esse erro na paternidade. Mas a mãe, ela vai informar o vínculo. E o que é o vínculo? O senhor me ajuda aí, pastor Jean? Ou bispo, definir vínculo? Boa. O que seria um vínculo? O vínculo seria uma ligação, né? Uma ligação, uma conexão. Uma conexão, né? Uma conexão. Tudo que te une, é isso aí. Então, assim, vocês já observaram que a mãe ela tem muito mais, vamos dizer assim, facilidade para transmitir esse vínculo? Sim, eu acredito porque, né? Ela carregou o filho por 9 meses. Né? Uau! Entendeu? Olha só. Dentro dela, né? O pai dá direção. Então, assim, a maioria dos pais está apontando os filhos para o casamento.
O pai é assim, ele olha pro filho, eu tô com a Yasmin em casa, minha filha ainda mora comigo, ela tem 20 anos de idade. Aí esses dias eu tava lá em casa, lá, não sei o que rolou lá, que eu falei assim, filhona, daqui a pouco já tá na hora já de Deus preparar um missionário aí para você ir fazer missões onde Deus realmente quer que você vá fazer. Aí a pastora Sônia, que forma o vínculo, logo pulou, falou, não, calma, ainda tem muitas coisas ainda para ser resolvida. Então a mãe, por informar o vínculo, a mãe tem muita dificuldade em liberar os filhos. Pode crer. Olha que legal, como é que tá dando para construir algo aqui legal? Então o pai, ele já dá a direção. Então qual que é a ideia do pai? E aí, moleque, tá na hora de trabalhar, hein, rapaz? Tá na hora de ajeitar. Na sua idade, eu já era pai, cara. Na sua idade, eu já era... Porque antigamente, né, eu mesmo casei muito novo. Eu tenho Yasmin com 20 anos, estou com 43 anos. Pô, eu casei com 21 anos. Aí a Yasmin está com 20 anos. E eu penso assim, pô, eu casei com 20, 21, ela também tem que... Já está quase na hora dela casar. Então eu estou dando direção para ela. Porém, a mãe, se não entender esse tempo, ela está informando o vínculo. E o que o vínculo faz? Não é hora, não. O Miguel tem 16 anos, ele vai fazer agora, se Deus quiser, mês que vem agora, ele vai fazer a primeira prova dele para aeronáutica. Legal. Ele está muito focado nos estudos, e o primeiro plano dele é aeronáutico, o segundo plano é faculdade de educação física. E aí eu falei para ela, e aí, meu amor, tá preparada para o seu docinho de coco ir embora? Olha, eu estou dando direção. Isso. Eu estou querendo que o menino voe, que o menino vire. Só que ela falou assim, hora, né? Não sei, meu amor, mas não vai ser rápido assim não. Se ele passar na prova, ele ainda vai ter que isso, vai ter que fazer 18 anos. Eu falei, tá, mas e aí? Você está preparado? Porque ele está com 16, daqui a 2 anos, se ele passar, você está preparado para o Miguel ser lançado? Porque a mãe informa o vínculo. Presta atenção, maridos, pessoas com dificuldades em vínculos, porque não receberam essa informação da mãe. Pegou? Então você está cheio de pessoas dentro da igreja, cara, que tem dificuldade com relacionamento, com vínculos, cara. A pessoa, cara, ele não consegue gerar um vínculo. Ele vem congregar numa igreja, ele não trabalha e não consegue gerar vínculos, cara. O cara está na igreja, do nada, um mês, eu chamo de crente ninja, cara. Estoura uma bomba, some, nunca mais aparece, cara. Ele tem dificuldade de gerar vínculos, porque ele não recebeu essa informação da mãe. Agora, onde está? Nossa, as mães, por favor, não me crucifiquem. Nossa, quando eu dou esse seminário na igreja, eu fico com medo das mães me pegar na saída da igreja. Então, assim, as mães, por favor, não me peguem, por favor. Aonde está a falta dessa informação? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo muitas dificuldades, né? A pastora Sônia sempre trabalhou, eu conheço o Bispo Júnior, a Bispa Renata trabalha, acabei de saber agora do senhor que a pastora também, sua esposa também trabalha. Ok, aí o que está acontecendo? Por favor, gente, me entenda bem. Sim. A gente ora a Deus para que Deus nos dê os nossos filhos, que são herança de Deus. Amém. E aí quando Deus dá nossos filhos, nós estamos aqui de coisas. E aí o pai sai para trabalhar, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, dependendo da estrutura de trabalho desse pai. A mãe precisa também dar um suporte hoje para a família, e ela também sai. E o que ela faz? Ela leva essa criança para uma creche. Certo. Ela deveria informar o vínculo. Então a criança está crescendo sem o vínculo da mãe. A criança não sabe. Olha, eu morava em frente a uma creche no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, antes de ir para Ribeirão Preto, e em frente à minha casa tinha uma creche. Como que Deus ministrava? Porque eu via as mães chegar com os bebês dormindo. Então essa criança sai de casa nos braços da mãe dormindo, e ela é colocada na creche. A maioria das crianças acorda lá 8 horas da manhã na creche. O primeiro rosto que ela vê é da tia, não é da mãe. Como? Eu não estou dizendo que as mães têm que parar de trabalhar, por favor. Só que as mães que estão me assistindo em casa aqui agora, vocês vão ter que dar o pulo de vocês, porque o seu marido não vai conseguir dar o vínculo. Isso está na mãe. Gente, olha, não tem coisa mais gostosa. Vamos lá, vocês aqui, todos aqui são filhos.
Não sei se a mãe de vocês são vivas, mas a minha eu tive com ela essa semana. Não tem coisa mais gostosa do que abraço de mãe, cara. Nossa, o abraço de mãe é curador. Então você tem uma criança que está sendo criada sem esse vínculo da mãe. O que você está gerando? Você está gerando pessoas órfãos, pessoas que vão crescer, vão ter dificuldade com vínculos, vão ter dificuldade com toque, cara, que é uma das linguagens do amor. Hoje eu estava ministrando um pouco com o pastor Júnior, explicando sobre as 5 linguagens do amor, o toque. As pessoas têm dificuldade. Cara, tem gente, principalmente homem, porque o homem ele carrega tantas fortalezas. Tem homem, cara, que ele tem dificuldade de dar um abraço no outro, de dar um beijo, cara. Tem homem que tem dificuldade de olhar para o outro e falar que o outro é elegante, cara. Dificuldade com vínculos, porque não recebeu essa informação da mãe. Pastor, só uma observação. A gente até brinca aqui na igreja, né, que algumas pessoas falavam um tempo atrás assim, não coloca a mão no braço do Renato, né, pastor? É verdade. Não coloca no braço do Renato. Tudo que você está falando nessa ministração que está dando aí, eu estou vendo um espelho na minha frente. Uau, que legal. Por quê? Eu fui um órfão do pai vivo. Olha, que legal. Então, eu, com 2 meses de idade, meu pai abandonou minha mãe, deixou, foi lá para registrar, acabou não registrando, sumiu. Eu conheci, sabia onde ele morava e tudo mais. Minha mãe, com o tempo, se relacionou com outra pessoa. A outra pessoa pegou minha mãe para morar com ela. Como eu não era filha dele, ele me espancava. Com 3 anos de idade, a pessoa me espancava. E eu cresci assim. Tudo o que você falou, eu cresci assim. Tem sentido as coisas que eu estou falando aqui? Totalmente. Então, nossa, que legal. Eu não gostava de toque, não podia tocar em mim. Eu era uma pessoa. E você era extremamente com dificuldade com direção. Ninguém podia dar uma direção para você. Faz isso, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Exatamente. Se você der sua opinião contrária. Que legal, né? Se você der sua opinião contrária à minha, você era meu inimigo. Claro. Isso aí. Então eu chegava em casa, às vezes depois de muito tempo, acho que 14 anos de idade, a minha mãe teve que voltar porque meu tio impôs para ela, porque ela era minha mãe, então minha avó faleceu, ela tinha que cuidar de mim. Quando eu chegava em casa, assim, com os 17, 18 anos, o pessoal estava em casa conversando na sala, quando eu entrava, todo mundo ficava em silêncio. Olha que Eu interessante. entrava no quarto e continuava a conversar. Agora, olha que interessante, Renato. Você se converteu, ok? Você hoje é um cristão. Vamos lá, você vai ser sincero agora. Eu acredito que sim. A gente está aqui para... Eu não tenho dificuldade com nudez, porque o meu Jesus ficou nu. Exatamente. E o fato de Jesus ficar nu, que legal isso aqui que eu vou falar agora. O fato de Jesus ficar nu é que todo homem, filho, deveria ser circuncidado. E a circuncisão fala de intimidade. Paulo havia circuncidado Timóteo. Então existe a circuncisão física, que era feita no Antigo Testamento, e hoje na graça nós entendemos da circuncisão espiritual, que é você poder tocar na intimidade de alguém. Legal. Ok? Nossa, legal isso, né? Então Jesus está na cruz pelado. Jesus não estava na cruz com aquele paninho que a gente vê aí nas cruzes, não. Ele estava literalmente nu. Exato. Porque as pessoas identificavam e viam que Jesus havia sido circuncidado. E só filho é circuncidado, tocado na intimidade. Sim. Então Jesus, apesar de não ter tido um pai físico, ele foi adotado por José, assim como nós fomos adotados por Deus. Exato. Nossa, isso aqui é muito legal. Então vamos lá, vamos ser sinceros. Mesmo convertido, você continuou tendo essas dificuldades também na igreja. Com certeza. Não foi? Com certeza. Então, por isso que a gente precisa trabalhar esse tema paternidade. O radical, ele me Te tirou- confrontou pra caramba nessa área. O Nossa. radical, ele veio, abriu meu coração e minha mente. Não. Ele abriu meu coração e minha mente. Porque quando eu estava tendo um confronto ali com o Mohammed, Não pode dar muito, não pode falar muito. quando eu tive um confronto ali, eu fiquei, depois eu falei, eu disse assim, eu falei, Senhor, o que o senhor quer falar comigo? E aí ele falou. Ele falou no íntimo e no pessoal. Até então que tem eu contei até para o bispo o que aconteceu depois, que foi, parece uma coisa divina, entendeu? Mas é complicado. E fora isso, tive muito problema no meu casamento, no começo. Porque como você vai dar amor para uma criança? Eu vou entrar aí já. Aí a gente vai entrar aí já. Ele falou casamento, mas senão a gente vai... Que é o outro tipo. eu posso
Eu posso falar aqui a segunda informação da mulher, depois? Antes de você Vai lá. a segunda informação, porque observando, né, a questão, o pastor Rodolfo falando sobre vínculo, tantas coisas assim, que é tanta informação importante, que agrega tanto, né, na nossa vida. E ele falando sobre pessoas que têm dificuldade das igrejas, porque não tem limite, não foram colocados limites na vida dessa pessoa desde a criação, né, desde a paternidade. E é muito notório isso hoje dentro das igrejas. E é fácil de você identificar. Eu mesmo, não sei lá na igreja de vocês. Ah, não, a minha não tem isso não. Meus membros estão me assistindo aí agora. Do outro lado. Não, sim, a igreja de Ribeirão Preto é a melhor igreja do Brasil. Mas Não tem esse problema não. vou dizer uma Só coisa. vocês têm isso aí lá. É muito visível. Você pode perceber que aquela pessoa que não respeita o pastor, avalia se ela respeita o marido. Avalia se ela respeita o pai. Muitas vezes, esse princípio já foi quebrado lá dentro do lar dela, na criação, lá atrás, na forma que ela foi educada. Então isso é muito comum. Aí ela vai chegar na igreja, ela não vai respeitar o pastor. Então todo limite que for colocado, ela vai se colocar numa posição dizendo, mas foi Deus que falou comigo. Não, porque é interessante. Essas pessoas elas falam direto com Deus assim. Com Deus. E elas têm dificuldade com a autoridade, cara. Então o pastor não entendeu, Deus falou, aí você vai percebendo que essa pessoa ela se coloca num centro de importância, de uma tal forma que ela começa a dizer, eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus, meu negócio é com Deus. Não, é órfão, nunca foi. Mas na verdade é orfandade. É orfandade. É orfandade. Ela tem problema com submissão, com autoridade, tem problema com obediência, com limites. E aí isso também desvincula essa pessoa, porque tudo que ela é contrariada, ela não está acostumada com vínculo. Ela pula fora, ela desapega, muito fácil. E aí deixando, eu estava meio que pensando, refletindo nisso tudo, e hoje, se nós vamos perguntar para uma grande parte de pessoas que estão dentro do Evangelho, qual é a sua posição em Deus? Muitos vão dizer, eu sou servo. Mas se você for para a luz da palavra, você vai ver que o servo, ele era um escravo cumpridor de ordens, sem vontade própria. Então apenas ele é um cumpridor de ordens. E aí, lembrando de Gálatas 4:7, vai dizer que assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho de Deus, também se tornou herdeiro. Então, quem é você? O seu posicionamento em Deus? Eu sou filho. E o filho, ele não é um escravo cumpridor de ordem, não. Ele apenas obedece os ensinamentos do pai por amor e por entender que o pai sempre tem o melhor para ele. O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com Adão? Adão, ele não perdeu, ele não se tornou órfão por conta do pecado, ele se tornou órfão por causa de uma posição. O que fez Satanás pecar? A orfandade. Querer se tornar alguém acima de Deus. Estar numa posição que não era dele. Sim. Então essa crise de identidade, querer estar onde Deus não quer que nós estejamos, é uma manifestação de orfandade. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Entendeu? Então a mãe ela vai formar vínculos. A outra coisa que a mãe vai formar, isso aqui é muito interessante, que dá para a gente fazer uma dinâmica. É claro que não fazer dinâmica no sentido da mulher, né? Porque nós não vamos conseguir. E isso aqui também é uma prova que o homem não consegue fazer, informar essa outra informação da mãe, que é a nutrição. É isso que é. Gente, isso aqui é tão... Olha só como é que as coisas são tão claras, mas como é que a gente, ser humano, a gente esquece, a gente não consegue perceber as coisas e as coisas passam batidas na nossa vida. Quando o homem tem relação com a mulher e a mulher engravida, a partir do momento que a mulher engravida, todo o corpo dela começa a se movimentar para hospedar aquele bebê. Sim. E todo o corpo dela
99,99% das mulheres, todo o corpo dela é munido de toxinas, de substâncias, de nutrientes, para que esse corpo possa ser capacitado para alimentar esse indivíduo que vai nascer. Exato. Então a mãe é literalmente portadora da nutrição. Eu não sei vocês, né? Mas eu nunca vi um pai dando de mamar para um bebê. É impossível. É impossível. Porque numa relação de marido e mulher e numa suposta gravidez, os seios que vão crescer para alimentar o bebê é da mãe. Agora é interessante isso aqui, porque quando Deus, lá em Deuteronômio, vai dar a ordenância para que o povo de Israel pudesse instruir os seus filhos, quando você vai estudar, quando você vai entender toda essa instrução, você vai chegar a uma conclusão de que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa instruindo os meninos no caminho que eles deviam andar. Então, enquanto o pai estava trabalhando, a mãe estava em casa instruindo o filho na Bíblia, instruindo o filho no entendimento da vida, porque é a mãe que nutre a criança enquanto está em casa, Exato. fisicamente e espiritualmente. É isso mesmo. Agora vamos lá. Se essa mãe não está em casa, quem que está nutrindo os nossos filhos? Atualmente é a internet, né? Redes Lucas sociais. Neto, Felipe Neto. Isso. companhia, TikTok, companhia. Então os nossos filhos vão ser nutridos de informações que não são as informações de Deus. Exato. Entendeu? Então a gente está com uma desconfiguração na paternidade muito grave. E aí, as mães, de novo, aqui não me peguem na saída aqui do podcast, por favor, mamães, por favor. Né? E aí o que acontece com a maioria das mães? A maioria, não todas. Graças a Deus, as que estão nos assistindo aqui não fazem isso. Graças a Deus. Mas as que não estão nos assistindo são as que fazem isso. Ela trabalha o dia inteiro. E quando ela chega em casa às 6 horas da tarde, ela não informa, ela não nutre. Ela começa a gritar dentro de casa. As coisas estão tudo bagunçadas, está tudo fora do lugar, que não sei o quê. Eu estou me matando de trabalhar nessa casa e as coisas... Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa criança vai crescer sem a informação das coisas certas, das coisas erradas. Então, se você chegou em casa, aí vou dar uma dica para as mães aqui. Eu não estou dizendo que as mães têm que parar de trabalhar, não, pelo amor de Deus, não façam isso, eu não estou falando isso. Mas administre o tempo. Chega em casa às 5 horas da tarde. Ah, eu tenho que chegar em casa, pastor, eu ainda tenho que fazer a janta. Ok, isso está no pacote. Foi uma coisa acordada entre você e o teu esposo, né? Mas eu não tenho esposo, pastor, e agora eu sou uma mulher sozinha e estou fazendo isso. Ok, mas você vai ter que arrumar um tempo para você chegar em casa e conseguir ter um tempo com seu filho. E se você observar que ele fez alguma coisa errada, você vai ter que informar para ele que ele fez aquela coisa errada. Mas é informar, não é gritar, não é sair esbraguejando, não é sair dizendo do jeito que tem que ser, da forma que tem que ser. Toda segunda-feira eu vou falar uma coisa aqui, e a maioria agora talvez vão dizer que realmente não fazem isso. Todas as segunda-feiras, quando eu estou em casa, quando eu estou viajando, eu não consigo estar fazendo com eles, como ontem eu não estava em casa. Mas sempre que eu estou em casa, toda segunda-feira nós fazemos culto familiar na minha casa. Glória a Deus. Então é culto, literalmente. Meu filho toca o violão, minha filha louva, meu sobrinho está na minha casa, mora comigo, que é um missionário, ele também louva. Eu ministro uma palavra, às vezes um deles ministra uma palavra, a gente aborda temas toda segunda-feira. A gente tem o nosso culto familiar. Agora vamos ser sinceros. Quantos cristãos que estão aqui agora me assistindo? Eu estou falando de crente, estou falando de pessoas que portam a Bíblia, eu estou falando de pessoas que servem a Deus, que não se assentam junto nem para se alimentar numa refeição. Verdade. O diabo desconfigurou a família. Na nossa casa, a gente tem um costume muito legal.
pastor Jean, que são 5 pessoas na minha casa, ok? Então, sempre tem o primeiro que arruma comida. E lá em casa, o primeiro a arrumar comida sou eu, no sentido de honra, eles entendem isso. Então, se eu não chegar na cozinha para arrumar comida, fica todo mundo lá esperando. E quantas vezes a pastora chegou e falou, amor, às vezes eu estou no quarto estudando, no escritório e tal, amor, os meninos estão esperando você para poder almoçar. Então, ou eu vou lá e comunico que eu não vou almoçar, que eu estou em jejum, alguma coisa assim, ou eu tenho que ir lá e ser o primeiro a arrumar minha comida. Ok, eu arrumei a comida primeiro, e a gente se assenta na mesa para comer. Eu só ponho o primeiro garfo de comida na boca após o último arrumar a comida e sentar na mesa. Legal. Porque isso é bíblico, espereis um pelos outros. Só que a família está tão desconfigurada que a gente só pensa em nós mesmos. Eu estou falando de uma mesa, da onde alguém senta e sai comendo, ok, como se a mesa tivesse a ver com alimentar o nosso ventre. E a mesa nunca foi para alimentar o nosso ventre. A mesa fala de comunhão. Verdade. E muitos ainda vai para frente da televisão, né? Não, então, almoça com a família, almoça com a TV. Esse já é um outro assunto. Porque olha a desconfiguração do diabo dentro da família. Agora, essa mãe não informou, o pai deixou de informar aquelas 3 coisas que nós falamos: direção, limites e segurança. Agora a mãe não informa vínculo, porque essa mãe não está em casa durante o dia para dar o vínculo para o pai. E aí essa creche que eu morava lá em frente, olha que legal. Legal nada, né? Deus me livre. A mãe levava o filho dormindo, e muitas mães que eu via levar os filhos 6 horas da manhã dormindo, 6:30 da manhã, elas pegavam eles de tarde dormindo também. E eu via lá, às vezes, o bebezinho, cara, novinho. Ó, pastor, mas eu tenho que fazer isso, que eu tenho que trabalhar. Ok, não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Só que em algum momento na sua casa você vai precisar pegar seu filho, sentar com ele, ter um tempo, abraçar, beijar, dizer que ama, informar o vínculo e nutrir essa criança. Ler Bíblia, fazer culto familiar, estudar a Bíblia. Lá em casa a gente brinca muito, a gente está na hora do almoço, na hora da janta, e a gente brinca muito, a gente fala no almoço geralmente fim de semana, por conta do trabalho, então a gente não consegue almoçar junto, mas a gente não abre mão de jantar junto. Então todo dia a gente senta na mesa para jantar junto. E às vezes a gente está na mesa jantando ali e a gente começa a brincar de coisas da Bíblia. Eu começo a perguntar coisas da Bíblia para eles, e eles começam a responder, eles começam a perguntar para mim, e a gente começa ali, almoçando, começa a falar de coisas da Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar. Aí olha o que está acontecendo, pastor Jean, pastor bispo Júnior e o irmão Renato, não é isso? Olha o que está acontecendo. Aí a gente tem filhos dentro de casa com 17 anos, eu sou pastor de igreja, os pastores que estão me ouvindo vão se identificar com o que eu estou falando. E aí a irmã vem no gabinete comigo conversar e fala assim: pastor, eu não consigo resolver o problema desse menino. E eu falo para ela, com o entendimento e a clareza que nós temos hoje dessa informação, eu falo para ela, e vai ser assim mesmo, você não vai conseguir mesmo. Pastor, eu falo e parece que não entra na cabeça dele, mas não entra mesmo, porque a Bíblia diz para ensinar um menino e não um homem. Uau! Pegou pesado. Aí pegou pesado, né? Porque a gente está levando os nossos filhos para a igreja, mas não estão levando nossos filhos para Deus. E aí quando o cara está velhão, você quer que ele faça as coisas certas, você quer ensinar. Gente, tem mãe, e essas mães também não estão me assistindo aqui, nem esse pai está me assistindo aqui, mas tem pai e mãe que quer ensinar um marmanjo velho de 17 anos. Não tem como. Não tem como, a Bíblia não fala para ensinar o velho, a Bíblia fala para ensinar o menino. Exatamente. O caráter já foi formado. O Gálatas que o senhor leu aí agora, quando você inicia lendo ele o versículo 1, Paulo vai dizer o que para os Gálatas? Que o bebê, quando ainda recém-nascido, ele não difere de um escravo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma mentalidade escravizada. E é esse o momento de você dar a direção, de você dar os limites, você dar a segurança. E a mãe informar para essa criança o vínculo e a nutrição. Só que nós não fazemos isso quando nossos filhos são crianças. Nós queremos fazer isso com eles depois de velhos. Pastor, não vai entrar na cabeça. Não vai mesmo.
Porque existe uma fase, Jean, isso é muito interessante. Deus é muito sábio. Por que Deus nos muniu com essas informações? Porque Ele sabia que existia um tempo certo para ensinar para os nossos filhos. Sim. Então existe um time, um tempo para você informar essas coisas para o filho. Nesse tempo de você informar essas coisas para o filho, se você não informa, o mundo vai informar as coisas completamente desconfiguradas. Concordo. Cara, o mundo vai informar coisas assim horríveis, cara. Por quê? Porque o pai e a mãe dentro de casa não estão informando essas coisas que deveriam informar. A terceira coisa que a mãe informa é a organização. Isso aqui é muito legal, porque as esposas que estão assistindo agora, na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes, o seu esposo é muito bagunceiro e muito desorganizado, porque provavelmente a mãe dele não informou organização. Ele viveu debaixo de um teto de uma mãe muito desorganizada. Eu passei por uma situação diferente. Minha mãe sempre muito organizada. E a informação dela para mim foi sempre organização. Então, para mim, hoje, essa é uma área que eu não tenho dificuldade. Mas isso está muito relacionado à informação que vem, né? Desde os seus pais, desde a mãe, do pai e tal, essa cultura familiar, né? Então isso é muito importante. A gente para ver. Hoje a autoridade tem sido substituída, né? Eu venho de um tempo que minha mãe falava assim, olha, eu vou falar pro teu pai. Meu Deus, eu tinha temor a isso. Eu vou falar pro teu pai. Eu tinha temor. Mas não que o meu pai, quando chegasse, ele ia ser o carrasco, ia me bater. Não, na verdade não. Ele chegava e ele me chamava para conversar. Mas eu ficava constrangido com aquela conversa, porque eu errei, eu estou tendo uma conversa com o meu pai. Hoje você fala para a criança, eu vou falar para o teu pai, em alguns casos aí, e isso está crescendo, a criança nem liga, cara. A voz do pai já não gera mais temor. Sim. Já não gera mais temor. Verdade. É que assim, eu tenho um pensamento assim, eu nem posso discordar de vocês. É que como vocês falaram mesmo, até o Bispo falou assim, há uma inversão de valores hoje em dia, né? Hoje em dia, o pai, ele tá deixando a mãe assumir valores dela, tipo, faz aí do jeito que você acha que tem que fazer, porque eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero conquistar o mundo, né? E a mulher cuida, e não dá a direção, como o pastor falou. A mãe, por sua vez, também precisa trabalhar, porque precisa sustentar a casa, precisa ajudar. Então, tipo assim, na creche cuida, a tia cuida. Ou os avós. Ou os avós, né? Entendeu? Porque o avô não é a mãe. Tem avô que fala assim, eu sou pai 2 vezes. Não, mentira. Tem avó que fala, eu sou mãe 2 vezes. Mentira, mentira. O tempo de ser mãe já foi, agora realmente é a avó. E ela vai mimar, ela vai fazer os gostos, ela vai querer agradar. Entendeu? Então, é uma educação que acaba estragando a educação da criança, os princípios, os valores que ela tem que adquirir. É isso aí. Então, eu já sou desse conceito. Não existe sou pai 2 vezes, não. Sou mãe 2 vezes, não. É pai e mãe, avô e avó. É isso aí. E assim, aí agora nós chegamos no terceiro... O casamento. O casamento. Então vamos lá. Agora vamos continuar aqui rapidinho, só para a gente fechar isso aqui. O pai e a mãe, porque isso aqui precisa deixar muito bem claro. A mãe não consegue informar direção, limites e segurança. Sim. Não consegue. Ela informa vínculo, nutrição e organização. Então, o que o diabo está... Aonde está a desconfiguração do diabo na família? É o pai que saiu de casa e a mãe que quer assumir o papel do pai. Então, vamos lá, eu vou dar um conselho aqui agora e vai aliviar. Se tiver alguma mãe solteira me ouvindo aqui agora, vai aliviar para ela. Não queira ser o pai na sua casa, não assume essa posição, porque não é tua. Em nome de Jesus. Leva o seu filho para Deus, vai para a oração. Vai para a oração, porque Deus é capaz de informar aquilo que o seu filho não recebeu do pai.
E o que eu faço, pastor? Informa o vínculo, informa a nutrição, nutre o seu filho, gasta tempo com ele, chega em casa, lê a Bíblia. As mães que têm filhas, conversa com a filha, fala como que o mundo é de verdade, explica o que os meninos de hoje, a maioria dos meninos querem hoje das meninas. Gasta o tempo que você tiver que gastar, organize, ensine esse homem a ser organizado, a organizar uma roupa, a organizar uma casa, a organizar as coisas que tem que ser organizadas, mas não tente fazer o papel do pai. Não adianta a mãe achar que ela vai conseguir ser o pai. Isso não tem, o Jean, não tem como isso, pastor. A conta não fecha. Uma mulher não vai conseguir fazer o papel do homem. Não tem como. É impossível. São papéis trocados. Não tem como, ok? Então a gente vai lá para o terceiro pilar desse tripé. Maravilhoso, eu amo esse tripé. Nós vamos para o terceiro pilar, que é o casamento. Ok? O casamento vai informar 3 coisas também. Nós chamamos. Alguma coisa aí? Olha, não, olha, eu estou mandando para o grupo da minha aqui. Ó. Legal. O casamento vai informar sexualidade, afetividade e companheirismo. Uau! Então, uma casa onde não tem o pai ou não tem a mãe, provavelmente ele também. Me dá o tripé de novo aqui. Olha que legal, eu não gosto de falar que é legal, Deus me livre, não é legal. Mas olha que interessante, porque se esse tripé perde o pai, de brinde ele também perde o casamento, cara. Olha como é que o diabo é sujo. Uma ausência de um pai dentro de casa não desconfigura só a informação do pai, também desconfigura a informação do casamento. E o casamento informa 3 coisas preciosíssimas, que é a sexualidade. Eu acho que eu posso falar sobre isso aqui, porque nós estamos num podcast que nós temos como pano de fundo a Bíblia, ok? Então nós temos uma fé e nós defendemos algo, né? Sim. A opção sexual das pessoas é de escolha de cada uma pessoa. Então, nós não estamos falando aqui sobre opções sexuais, isso aqui fica bem claro, pelo amor de Deus, né? Eu tenho relacionamento com pessoas que têm opções sexuais opostas. Sim. Então, isso precisa ficar muito claro para a sociedade, que a igreja não tem nenhuma dificuldade de amar as pessoas de opções sexuais invertidas. Verdade. Agora, atenda para uma coisa, o casamento informa a sexualidade. Uma família que tem um casamento desconfigurado, ou um casamento que acabou, que foi destruído, talvez por uma situação financeira, talvez por uma traição, ou por qualquer outra coisa, um pai que é super ignorante dentro de casa, briga com a mãe, bate na mãe, briga, grita, a mãe por sua vez também. Gente, a casa parece aquele Vietnã, sabe? Aquela briga, chute, pancada, porta batendo, aquela, tudinho. Qual que é a informação que o pai e a mãe, no casamento deles, está informando para esse indivíduo, seja no sexo masculino ou no sexo feminino, na sexualidade? Qual a informação? A informação de que um indivíduo macho e um indivíduo fêmea não se dão bem no mesmo lar. Nossa, boa. E aí o que o diabo fala para eles? Olha que legal, olha o que o diabo fala legal. Olha que interessante, olha o que o diabo fala para eles. Homem e mulher não dá certo. O que dá certo é homem com homem. O que dá certo é mulher com mulher. Só ele vai me entender. Porque dentro da casa dele, a vida inteira ele foi criado debaixo de um sistema onde o pai sexo masculino e a mãe sexo feminino, que é a união dos dois, como diz em Gênesis no capítulo 3, forma o que nós chamamos de casamento, informa para eles que esse trem não dá certo não. Aí você tem filhos dentro de casa, e a maioria dos jovens hoje, gente, eu vou falar uma coisa séria aqui, isso é estatística, os nossos jovens não querem casar, porque alguém informou para eles que o casamento não é bom. Gente, está aqui alguém aqui nesse podcast agora que está casado com a mesma mulher há 24 anos, e eu posso falar para você, casamento é a melhor coisa do mundo.
Casamento é a melhor coisa do mundo. Você tem problema, pastor? Tem dificuldade? Outro podcast a gente vai falar sobre os problemas de dificuldade no relacionamento. Mas, cara, para mim foi a melhor coisa do mundo, foi eu ter casado com a pastora Sônia. Porque eu estou dentro de um propósito divino. Agora, se o meu filho, Miguel, e se a minha filha, Yasmin, os dois olham para o meu casamento com a pastora Sônia e eles vê o nosso casamento informando para eles que nós não servimos para viver junto debaixo do mesmo teto, isso vai ferir a sexualidade do meu filho. Então a maioria das pessoas com dificuldade na sexualidade, com crise de paternidade no entendimento da sexualidade, alguns assumidos, eu vou falar aqui agora maçantemente, a maioria são filhos sem pai presente, sem casamento presente. Verdade. Interessante isso, né? Isso é bem esclarecedor. Porque a gente tem a dúvida, né? Porque, vamos lá, a sociedade atual tem falado, não, você nasceu assim, você tem esse perfil porque você é dessa forma, entendeu? Não. E se tiver alguém aqui agora nos assistindo, e talvez ele vai comentar aí no chat, eu até deixo ter essa liberdade. A maioria, e talvez alguém que esteja nos assistindo aqui agora e que teve uma opção sexual contrária, ele há de admitir que ele teve uma desconfiguração na informação do casamento. Pior, não teve nenhuma informação, porque talvez alguém que está assistindo agora que teve uma opção sexual ao contrário, não teve nem um pai, nem um casamento dentro de casa para informar isso. Então isso desconfigura a sexualidade. Gente, o casamento, a união do ser humano homem, macho, com o ser humano fêmea, a mulher, Deus não fez isso porque Deus achou bonitinho ou por necessidade. Não, até porque Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Sim. Quando Deus une um homem e uma mulher, Deus une para que forme o casamento, porque o casamento vai formar o caráter daquele indivíduo que está dentro daquela casa. Na sexualidade. Segunda coisa que o casamento informa é a afetividade. Gente, olha só, eu não sei se vocês já viram isso, mas o que eu mais vejo são pais e mães. Aí vamos falar de cristão, vamos falar da gente, né? Vamos falar do nosso povo, da gente, que a gente pode falar deles, a gente pode sentar o couro mesmo, porque é nós, né? O pai vai para a igreja, quantos pais que chegam na porta da igreja, eles entram sozinhos na igreja e a mulher está entrando lá atrás. Às vezes o pai que está andando na rua com a mãe, olha, o filho nunca viu, tem pessoas que talvez estejam nos assistindo aqui agora, e marido, principalmente os homens que têm fortalezas, são mais difíceis de fazer isso, tem filhos que nunca viu o pai abraçar a mãe e dar um beijo carinhoso e dizer, mãe, eu te amo. A informação do vínculo, quem vai dar é o casamento. Legal. Aí qual que é a informação que dá? A informação de que quando vai para a igreja, o pai vai na frente e a mãe vai atrás. O filho só vê a mãe e o pai brigando, nunca vê o pai fazendo um carinho na mãe. Essa criança cresce totalmente órfão, cara. Essa criança cresce com problema de afetividade. Ele tem dificuldade com relacionamentos de uma forma séria. Para ele, todo mundo que se aproxima dele está se aproximando por causa de interesse. Para ele, nenhum relacionamento vai dar certo, ele tem dificuldade com relacionamentos. Porque ele não viu isso. Dentro da casa dele não teve um casamento, não teve a união de duas pessoas vivendo dentro de um teto. Gente, duas pessoas vivendo dentro de um teto é extremamente complicado. Só Deus mesmo para inventar esse negócio de casamento. É uma escola, é uma faculdade. Deus está treinando os nossos filhos. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o maior ambiente de discipulado é a nossa própria casa. E aí o pai não dá carinho, o filho não vê o pai dar um presente para a mãe, não vê fazer um carinho, não vê fazer um elogio. Não estou aqui defendendo as mulheres, mas quantas mulheres que cortam os cabelos e o pai nem percebe que a mulher cortou o cabelo, cara.
nem percebe que a mulher está mais bonita, e a mulher vice-versa também não informa, não pega lá, não faz uma coisa para o marido, e aí não está informando a afetividade. Você está gerando um filho dentro da sua casa que não tem afetividade. Verdade. Principalmente quando a mulher vê que o marido pintou o cavanhaque de preto, né? Para ficar mais elegante. Não percebe. Não percebe? Nossa! Cavanhaque de preto. Tingiu o cavanhaque. Tingiu o cavanhaque. Não quero falar do Renato Paranhas, não. Vamos lá, a terceira coisa. Pode falar a terceira coisa que o casamento informa? A terceira coisa que o casamento vai informar é companheirismo. Verdade. Então, as pessoas que são geradas em relacionamentos onde não teve casamento, são pessoas que têm dificuldade de companheirismo, cara. São pessoas que eu chamo que são aquelas pessoas carreira solo, querem caminhar sozinhos. Porque ele viu a mãe dele criar ele sozinho, cara, sem o pai. Ou o pai e a mãe estavam dentro de casa, mas nunca informou companheirismo. É uma situação difícil, está lá, uma situação financeira, a primeira coisa que o pai e a mãe falam é em separação. Olha o que está informando para essa criança. Está informando para ele que na hora que a chapa esquenta, na hora que dá ruim, a gente não são companheiro não, a gente só são companheiro na hora que as coisas estão boas. É isso mesmo. E aí a gente está com uma sociedade de pessoas que só se aproximam das pessoas por interesse, não pelo companheirismo. Verdade. As pessoas só se aproximam com você pelo que você pode dar, e não pelo que ela pode dar para você. Nossa sociedade está doente, né? Doente, pessoas órfãs, pessoas com falta de paternidade. E aonde está a culpa disso tudo, pastor? Na igreja? Não, dentro de casa. Por isso que é tão... Cara, o agir de Deus, tem um louvor que diz que o agir de Deus é lindo, né? E é lindo, é maravilhoso. Falta aqui palavras para a gente definir o amor de Deus. Que Ele prepara esse ambiente. Essas 9 coisas que eu falei para vocês aqui, que o pai informa, que a mãe informa e que o casamento informa, não depende de não depende de raça, não depende de situação financeira. Basta as pessoas quererem botar em prática, porque isso está em nós. Verdade. Isso está em nós. Só que o que nós estamos fazendo? Os pais, as mães, a família que está me ouvindo aqui agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos terceirizando isso. Nós estamos terceirizando isso para a internet, nós estamos terceirizando isso para as creches, nós estamos terceirizando isso para as escolas. Pior, eu que sou pastor, então vou aproveitar aqui e já dar a minha. Quantas mães que estão trazendo os filhos para a igreja e achando que eu vou resolver o problema dos filhos deles, que foram desconfigurados dentro de casa. Você que está em casa aí agora, me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Bota aí no chat aí agora, aí, bota aí. Me mostra um versículo da Bíblia que a bênção na vida dos nossos filhos está na mão de Deus. A bênção dos filhos estão conectada aos pais. Deus não é, com todo respeito, a palavra Deus não é bobo. Você quer ter filho? A responsabilidade é tua. O seu filho vai ser aquilo que você quer que ele seja. Entendeu? E falando sobre isso, né, pastor? Nós vemos pais levando filhos para a igreja e não levando para Deus. E esperando que o pastor eduque o seu filho. Vai. Ou as professoras, as líderes dos kids, dos teens. E isso não acontece só dentro da igreja. Hoje nós vemos pais que levam filhos para ser criados pela escola, acreditando que a escola está ali para educar o filho, quando na verdade a educação é berço. A escola é alfabetização, é diferente. Vai ensinar o filho a ler e escrever, mas não vai educar, porque não é o dever do professor. E é por isso que hoje dentro das escolas, os professores apanham. A escola ela é acadêmica, né, cara? Quando chama o pai e a mãe, pensando que vai corrigir o filho, o pai e a mãe ajudam a bater no professor. Verdade. Porque, na verdade, isso tudo está refletindo o quê? Dentro dos lares. Os pais não trazem a educação do berço, aí esperam que eu vou terceirizar. Ou eu terceirizo numa igreja, ou eu terceirizo numa escola, ou eu terceirizo na casa de alguém, um parente, uma babá.
e aonde que está tornando a sociedade do jeito que está sendo, né? E toda aquela informação que ela recebe, se não tiver verdadeiramente um encontro com Deus e essa rota for reprogramada, ela vai multiplicar no filho dela lá na frente. Exatamente. Mas aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta master. Sim. Né? Como consertar esse ser humano? Esse ser humano que perdeu o pai, esse ser humano que a mãe teve que assumir, esse filho de um casamento destruído. Porque assim, o que vocês falaram é muito verdadeiro. Porque esse ser humano, esse indivíduo, ele vai entrar dentro da sua igreja. Entendeu? E ele vai vir com aquela carga. Não, e deve vir, a igreja é para isso. Sim, ele vai vir com aquela carga de problemas. E como que a gente, como pastor, a gente resolve isso? Vamos lá. Eu vou ser bem didático aqui agora. Legal. Okay? Por isso que eu usei esse tripé. E o que eu falei que está acima desse tripé aqui? Quem que está aqui? Então aqui, vamos lá. Pai, casamento e mãe. Ok? Está os três aqui. Aí a gente tem uma dificuldade, porque essa família teve uma desconfiguração aqui em dois pilares, e é uma casa que só tem a mãe, aí não tem casamento, não tem pai, ou tem pai e mãe, tem casamento, mas eles não estão informando essas coisas que deveriam ser informadas. O pai sai para trabalhar às 6 horas da manhã, a mãe sai junto, bota a criança na babá. Meu Deus do céu, como que vai fazer agora com essa criança, que ele vai chegar a uma fase da vida dele, que ele vai chegar na fase da adolescência, da mocidade, e aí ele vai começar a ser dono do próprio nariz. E essas 9 coisas não foram informadas, vai ter problema com esse cara. Como que a gente vai fazer com ele? Agora, eu vou ser bem didático aqui. Esse celular aqui, o seu celular é de que marca, o do senhor? Xiaomi. Se o seu celular der defeito hoje, agora, se ele acabar, isso não vai acontecer, em nome de Jesus, mas imagine que esse celular aqui agora dê um defeito. O que o manual desse celular informa você fazer? Uma assistência técnica. Qual assistência técnica? A do fabricante. Qual que é o fabricante? Xiaomi. A maioria de nós não fazemos isso. A maioria de nós vamos levar para assistência pirata. É isso. Quem que é o nosso fabricante? Deus. Você só vai conseguir solucionar o problema da orfandade e a situação das pessoas levando as pessoas de volta para o fabricante. Boa, muito boa. E o fabricante é Deus. Só o fabricante consegue consertar, cara. Mas nós insistimos, você que está me assistindo agora, nós insistimos em assistências técnicas baratas, cara. Porque assistência técnica barata, ela te promete 2 coisas que enchem os nossos olhos. Primeiro, preço barato. Sim. E a assistência de Deus não tem preço. Verdade. Tem valor. Segunda coisa que a assistência técnica oferece, e isso enche os nossos olhos. Hoje talvez não dê tempo mais. Mas talvez você conheça uma loja hoje ainda que atende até 10 horas da noite. E dependendo do defeito do seu aparelho, eu vou falar de um defeito grave. Talvez ele caia, quebra a tela. E, cara, é impossível consertar esse celular. Mas se você levar na assistência pirata, pode ser que ele te prometa uma coisa que enche os nossos olhos, que é o quê? A solução do problema muito rápido. E, gente, vamos ser sinceros, a assistência original da Xiaomi vai te pedir no mínimo 30 dias para te entregar seu celular. É isso mesmo. Vai levar, vai fazer um orçamento, vai voltar para você. Agora, interessante, ele garante o serviço dele. E ele garante que vai ficar bom. Sabe por quê? Porque ele sabe como fazer. Mas a gente quer o preço mais barato. Então, essa desconfiguração na situação da sociedade, da orfandade, é culpa dos pais. É culpa nossa. Então, eu não vou falar porque o pão é nosso, o pão é nosso, o pai é nosso, e a Bíblia diz que o pecado também é nosso. Então, não estou aqui me colocando numa posição de que eu tenho a família perfeita, não. O que você está vivendo como corpo de igreja, eu também tenho vivido também. Então, eu também assumo também isso também. Então, a culpa é nossa. Por quê? Porque algumas igrejas estão vendendo assistência técnica barata. Eu não vou falar muitas coisas aqui para mim não entrar em alguns outros méritos e talvez alguém possa até, enfim. Mas não existe solução rápida. Você vai ter que gastar tempo, oração, jejum, relacionamento.
vida com Deus. Eu hoje posso falar aqui, e sem me emocionar, não vou me emocionar, mas eu tenho hoje uma família, exemplo. Eu tenho uma filha que ela é que eu queria que ela fosse, eu sempre profetizei o que ela é. Amém. O Miguel, a mesma coisa. A minha esposa, a pastora Sônia, a mesma coisa. Agora, foi fácil isso, pastor Rodolfo? Sempre foi assim? Não. Eu tive que gastar tempo, cara. Porque essas informações que eu estou passando para vocês aqui, todas aqui, muitas delas aqui eu não fiz, eu fui aprender depois com os meus erros. Entendeu? Mas o que eu fiz? Eu gastei tempo. Em muitos momentos da minha vida, eu vi a minha filha desconfigurada dentro da minha própria casa, porque eu levei a Yasmin para a igreja, mas nunca havia levado ela para Deus, para uma medida de relacionamento. Quando eu vi que as coisas estavam completamente saindo do meu controle, que eu estava perdendo os meus filhos, na verdade a minha filha, que é a mais velha, eu dobrei o meu joelho, eu fui para Deus. Falei, o Senhor é o Criador dela. E eu fiz tudo errado, eu estou assumindo todo o meu erro aqui. Mas eu estou entregando a minha filha para o Senhor. Me ajuda. Porque o Senhor é o Criador dela. Não tem ninguém melhor para configurar a minha filha se não for o Senhor. Resumidamente, Deus deu o famoso reset na minha filha. E todas essas informações que eu e a pastora Sônia, o nosso casamento não conseguiu informar para Yasmin, ela encontrou aqui em cima, em Deus. Já era. Fechou. Nossa. Agora essas 9 coisas informam mais 3 coisas. Eu acho que a gente vai ter que falar em algum outro momento, né? Eu acho que hoje não vai dar para a gente falar. O pastor vai ter que vir aqui num outro podcast. Vamos. Deixa eu dar só o spoiler aqui já, né? Essas 9 coisas vão informar identidade, relacionamento e herança. E isso aqui define a vida de um ser humano no ápice de Deus. Glória a Deus. Pastor, tem que vir em São Paulo de novo. Entendeu? Cara, eu espero ter conseguido. Nossa, foi bênção demais, cara. Bênção demais, né? Fala aí, Renato Paranhos. Muita bênção. Eu me sinto desmotivado aqui porque essa pregação não foi só para mim. Tudo que ele falou foi diretamente na minha vida. Mano, você é louco. Parece que assim, Deus falou assim, ó, senta ali que agora vou pregar para você. Ai, que legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A gente vai finalizar aqui. Joga na abertura que eu finalizo com ela. Amém. Posso falar aqui rapidinho de um projeto que a gente tem? Pode. Posso falar? Por favor. Vocês vão botar aí embaixo aí, né? A gente vai pôr o Instagram. Sim. Aí eu quero saber o Instagram do pastor, se o pastor tem site. Sim. Pode te falar. O meu Instagram é PR Rodolfo Pagliassi. Legal. PR. Tá aparecendo aí para vocês. Ok, isso. Tá aí soletrado aí, aparecendo para você aí. E nós temos o Instagram hoje muito legal do projeto Café. Também está aí embaixo aí agora, que é um projeto que nós temos em Ribeirão Preto, é um projeto bem novo, mas nós hoje assumimos a responsabilidade de sermos uma igreja para a cidade, não uma igreja na cidade. Nossa, então, que legal. nós estamos conseguindo servir 4 UPAs, em Ribeirão Preto tem 4 UPAs hoje, Norte, Leste, Oeste e Sul. E toda sexta-feira a gente está indo lá servir as pessoas que estão lá. Tem gente que está lá 4 horas, 5 horas, sem dinheiro, saiu do trabalho, foi direto para lá porque se sentiu mal, passou mal, está com a criança, está com o filho, com o esposo. Então toda sexta-feira à noite nós temos uma equipe de irmãos que nós vamos lá e a gente serve café com leite, a gente serve bolachas, né, como diz aqui em São Paulo, lá no Rio a gente fala biscoito, né, mas aqui é bolacha. E servimos também um cafezinho fresco, pretinho. E enquanto a gente está fazendo isso, está lá o meu filho Miguel, a Yasmin, fazendo um louvor, adorando a Deus. E aí é um momento que a gente ora pelas pessoas, que a gente abençoa. Na verdade, um café é só uma estratégia para que a gente possa revelar o reino de Deus para essas pessoas. Amém. Né? Glória a Deus. Então, é legal esse projeto, aí você entra aí, o Instagram é novo, né? Mas você entra aí, segue a gente lá, dá uma força lá, e que é muito top, a gente está muito feliz com esse trabalho. E canal no YouTube? O canal no YouTube, eu estou na igreja, né, o canal da nossa igreja, Igreja Apostólica Amor e Fé, Ribeirão Preto, tá? Igreja Apostólica Amor e Fé, Ribeirão Preto. Mas se você botar no YouTube hoje,
Pastor Rodolfo Pagliassi. Aí você tem que botar RO, né? Rodolfo é RODOLPHO. Né? Que se você botar com F, vai lá para o meu concorrente, que é o Rodolfo Arantes, né? Ele está bem mais lá, então vai aparecendo ele aí, né? Concorrente, brincando aqui, né? Vai para o servo de Deus lá, o Rodolfo Arantes. Então, o algoritmo vai fazer isso, vai informar os que estão com mais visualização. Mas se você botar Rodolfo Pagliassi, aí Pagliassi é PA, está aparecendo aqui embaixo, aqui, né? Está aparecendo. Vai aparecer todas as nossas ministrações no YouTube. Tem uma muito recente que a gente ministrou agora, muito violenta, o bispo assistiu, que nós ministramos, o tema da mensagem é a noite em que foi traído. E a gente explica realmente o propósito da ceia, uma palavra muito poderosa. Eu tenho certeza que quem vai assistir vai ser assim, vai abrir assim um leque assim para entender o propósito realmente da ceia. E é isso aí, obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer, bispo, estou aqui por causa do meu amigo bispo, né, o Júnior. Eu tinha um amigo, ele já foi de volta para casa, né? Senhor Raimundo, o nome dele. Ele sempre falava para mim, cara, não precisa ter coisas, dinheiro, bens. Você precisa ter relacionamento com pessoas. Amém. E é através dos relacionamentos com o Bispo Júnior que eu estou aqui sentado nessa cadeira hoje. Amém. Já arrumei um lugar para me dormir quando eu embarcar aqui em Congonha já. E é isso aí. Estou muito feliz. Espera que o pastor vai finalizar. O pastor vai finalizar esse vídeo. Eu quero aqui deixar as últimas palavras para o nosso parceiro aqui de sempre, Pastor Bispo Júnior Aguiar. Esse é de peso. Me sinto em casa. Deus abençoe todos vocês. Pastorzão Jean, né? O podcast Trocando Ideia foi muito bom. Irmão Renato, Pastor Rodolfo Pagliassi. Eu veio de longe, irmãos. O homem é carioca, e depois está agora morando em Ribeirão Preto. Está passando alguns dias aqui. Estejam orando por ele, pelo ministério. Amém. Tenho certeza que hoje foi um destravamento aí. Amém. Desatou a mente, a vida de muitas pessoas. Essas informações aí, através da palavra de Deus. E realmente, né, nós temos que procurar o fabricante. E não tem como, tem que ser o fabricante. Quem tem carro da Fiat consegue arrumar na GM? Não consegue. Só arruma carro da GM na fábrica. Não, os caras nem aceitam entrar lá. Os caras ficam de cara feia se chegar com um carro lá de E o manual? E o manual? Aí eu tô o manual tem que ser de quem? Aí já dá isso aqui da Você gostou, né? Os pregadores que estão aí, ó, ouvindo, participando, isso dá mensagem, isso dá pra pregar, rapaz. Bastante. Eu me senti um privilegiado nessa tarde de hoje. Deus abençoe todos vocês. Amém. Se liga passa aí as suas redes sociais. Tá. Nós temos o nosso Instagram, que é @JuniorSilvaBispo. Tá? Também temos o Instagram da igreja, que é @Igreja Jesus Rei da Glória. Tem a página no Facebook da igreja, que é Ministério Jesus Rei da Glória. E tem também o canal no YouTube, Igreja Jesus Rei da Glória. Tá bom? Esteja nos seguindo lá, participando. Tenho certeza que você vai encontrar lá algo para edificar a tua vida, a tua família. Amém? E a igreja fica? A igreja fica na Rua Guilherme Sandeville, em São Paulo. Rua Guilherme Sandeville, Jardim Santo Adélia, o bairro, próximo ao Terminal São Mateus e a estação Monotrilho. Tá certo? Os dias de culto são quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Amém? Só chegar, tenho certeza que você será muito bem recebido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Valeu, bispo, pela sua participação, né? Galera, valeu, mano. Ó, se você ficou até o final, eu tenho certeza que você acabou de ter uma aula do primeiro módulo, eu posso dizer assim, né? Sobre família. Fala aí, né? O primeiro módulo sobre família, gratuita aí, ó, gratuita para você. Se você curtiu e você conhece pessoas que precisam dessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, fala, meu, é bênção.
chama o pastor aí para pregar na sua igreja, para ministrar um pouco mais, não só como família, porque antes você estava falando aqui sobre mundo espiritual, a nossa cabeça aqui estava explodindo. Amém? Chama o pastor Rodolfo aí para pregar, é bênção, esse cara é bênção, vai transformar a vida da sua igreja através do poder de Jesus Cristo na vida dele. Né? Primeiro módulo está aí disponível para você, amém? E eu vou pedir para o pastor finalizar, e toda finalização aqui do nosso vídeo, o pastor fala assim, ó, então se liga nessa ideia. Ah, é? A gente finaliza assim. Tá. Amém? A gente ora? Faz... Não, fala. Fala aí. Como é que é? Se liga nessa ideia. Se liga nessa ideia. É isso aí, prazerzão mais uma vez, né? Tá aqui com vocês. E se Deus quiser, vamos estar aqui de novo, né? Não sei como é que vai ser, Deus vai preparar aí uma outra oportunidade e a gente vai estar aqui de novo. Amém. Você que está nos assistindo, se liga nessa ideia. Aí,